Seja bem-vindo ao nosso canal. Atualmente, muitos animais estão em risco de extinção. E pode ser somente uma questão de tempo para que eles desapareçam do planeta. A área de atividade dos seres humanos, que vem se expandindo sem piedade, mudanças climáticas e muitos outros fatores estão acelerando a extinção desses animais. Mas é provável que você não fique nem um pouco triste ao conhecer a história dos animais extintos que vamos apresentar no vídeo de hoje. Pelagornis sandersi. Segundo cientistas, acredita-se que o Pelagornis sandersi, que passava dos 7 metros de envergadura, foi o maior entre todas as aves voadoras já encontradas. Como o Pelagornis sandersi não podia voar como um pássaro comum, tinha de pular no mar a partir das rochas e então se utilizar da corrente ascendente de ar que surge na superfície. Sendo assim, passava a maior parte do tempo sobre o mar. O Pelagornis sandersi é considerado o maior entre todas as aves voadoras. Mas comparado a um pterossauro de 12 metros de envergadura, como o Quetzalcoatlus, não era lá tão grande. Lobo terrível. Esse é um canídeo que viveu no Pleistoceno superior. Os principais alimentos do lobo terrível eram os antigos bisões e cavalos. E às vezes podia até caçar preguiças gigantes e camelos ocidentais. O mamute adulto não se tornava uma presa do lobo terrível. Mas um filhote ou um mamute mais novo que se perdeu da manada poderia se tornar um alvo deles. Dizem que seu método de caça não era muito diferente dos lobos atuais. E assim como os lobos atuais, o lobo terrível também se alimentava de carne podre. Mas muitos cientistas acreditam que a natureza do lobo terrível era muito mais parecida com uma hiena do que com um lobo. Andreusarcus. O Andreusarcus foi um gigante mamífero carnívoro e acredita-se que viveu entre 45 a 36 milhões de anos atrás no Eoceno. Através dos ossos e um crânio que foi encontrado, os paleontólogos calculam que ele podia pesar ao máximo cerca de 1.800 quilos, sendo provavelmente o maior mamífero terrestre carnívoro da história. Mas, na verdade, não sabemos muito sobre a natureza desse animal. Além disso, segundo algumas teorias, o Andreusarcus, além de onívoro, também se alimentava de carne podre. Megalânia. O Megalânia, que vivia somente no sul da Austrália, foi extinto há cerca de 30 mil anos atrás. Isso é algo relativamente recente e significa que os aborígenes, os primeiros povos indígenas da Austrália, teriam encontrado com o Megalânia. O lagarto Megalânia teve o comprimento do seu corpo calculado cientificamente. Porém, as opiniões se dividem. Mas seu comprimento podia chegar a cerca de 7,5 metros e é considerado o maior entre todos os lagartos que já existiram. Entelodonte. O entelodonte é um mamífero que se parece muito com um porco, mas diferente de um porco moderno, era carnívoro e possuía um apetite gigante. Entre os mamíferos, ele é provavelmente o mais digno de ser chamado de monstro. Era quadrúpede e o comprimento do seu corpo chegava à altura de um ser humano. Uma parte dos cientistas acreditam que o enterodonte praticava canibalismo. Se o enterodonte realmente podia comer seus semelhantes, não há dúvidas de que vocês facilmente poderiam se tornar sua presa. Anomalócaris. O Anomalócaris, que significa camarão estranho em grego, foi um ser que habitou em quase todos os mares do Cambriano e é o ancestral dos artrópodes atuais. Pesquisas científicas mostraram que o Anomalócaris era um predador e se alimentava de trilobitas de cascadura e outros seres marinhos. O olho composto do Anomalócaris era muito característico, formado por 30 mil lentes. É considerado o olho mais evoluído daquele tempo.
Meganeura. O meganeura foi um inseto que foi extinto no Carbonífero e se parece muito com uma libélula atual. Com suas asas abertas, chegava a medir 66 centímetros no máximo. Está entre os maiores insetos voadores que já habitaram o nosso planeta. O meganeura tinha um comportamento predatório e se alimentava principalmente de insetos e pequenos anfíbios. Esmilodonte. O esmilodonte viveu no Pleistoceno entre 2,5 milhões a 10 mil anos atrás, nas regiões da América do Sul e Norte. O esmilodonte é o mais conhecido entre os tigres dente de sabre. Ele era um animal carnívoro, e seus membros dianteiros e longos caninos que saltam de sua boca eram extremamente bem desenvolvidos. O maior deles chegava a pesar 408 quilos. Artopleura. O Artopleura viveu no Carbonífero Superior entre 340 a 280 milhões de anos atrás, na região da atual América do Norte e Escócia. Ele é o maior entre os animais invertebrados terrestres existentes. Mas independente de pesquisas passadas e do fato de que o Artopleura chegava a medir 2,7 metros de comprimento, ele na verdade não era um animal predador. Era herbívoro e se alimentava de plantas florestais apodrecidas. Urso de cara achatada. O urso de cara achatada foi um parente dos ursos que viveu na América do Norte desde o Pleistoceno, até quase 11 mil anos atrás. Entre as espécies extintas que estamos apresentando hoje, essa é uma espécie que desapareceu do planeta recentemente. Mas independente disso, o tamanho de seu corpo era tão grande quanto um ser pré-histórico. Quando se levantava em duas patas, chegava a ter 3,6 metros de altura, podendo medir 4,2 metros se suas patas dianteiras estivessem esticadas. Segundo os cientistas, esse urso pesava mais de 1.360 quilos. Haicheloperus. Segundo os cálculos dos cientistas, o Haicheloperus media 2,5 metros de comprimento e é uma das duas espécies de artrópodes gigantes encontradas até hoje. O Haicheloperus também é chamado de escorpião do mar, mas a verdade é que ele não passava de uma lagosta gigante, que habitava em rios e lagos de água doce da Europa Ocidental. Esse terrível ser já vivia em nosso planeta muito antes dos dinossauros, há cerca de 390 milhões de anos atrás. Helicoprion. O Helicoprion foi o ser vivo que viveu por mais tempo na era pré-histórica. Acredita-se que viveu entre 310 milhões a 250 milhões de anos atrás. O Helicoprion é um peixe parecido com um tubarão, que pertence a uma subclassificação dos holocéfalos. Sua maior característica são seus dentes em formato espiral, também chamados de tooth wars, ou seja, espiral de dentes. O comprimento do Helicoprion podia chegar a 4 metros, enquanto seu parente, Quimera fantasma, possui somente 1,5 metros de comprimento. O vídeo de hoje termina aqui. O que vocês acharam? Foi interessante? Ou será que vocês ficaram tristes? Se algum de vocês ficou triste, deixe seu comentário, para assim podermos te dar um lenço. Então, até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.